E, Matheus, aproveitando que você mencionou os seus filhos e tal, né? E também falou um pouquinho sobre lá a sua infância, vamos finalizar esse assunto de doenças, Sim, tirando a limpo isso, né? Porque muita gente vai assistir o programa, né? E viu a imagem lá, sabe da sua condição, da sua condição física, né? Sim. E as pessoas se perguntam isso, né? Isso até me incomoda um pouco, né? Vou te dar um outro exemplo, não só você. Tem um camarada meu que participou aqui no programa remoto, foi o Matheus Tiburcio, né? Que tem um canal no YouTube, tá um cara que é conhecido. E ele tem uma voz um pouco diferente, né? O tom de voz assim. E aí, muitas vezes, as pessoas ficam... No Brasil tem muito isso, né? Esse apelo estético. Sim. Que a pessoa se apega. Nossa, mas a imagem tá feia. Ah, mas o cara fala assim. Mas o cara é desse jeito, é daquele jeito. Mas não presta atenção no conteúdo, né? Então, isso é um mal que no Brasil tem demais. O conteúdo é avaliado pela estética, né? Exatamente, esse apelo estético, né? E é natural, né? E, então, no seu caso, né, que você tem uma questão de deformidade óssea e tal, eu queria que você falasse um pouquinho como que isso aconteceu, quando você descobriu isso, pra tirar logo isso a limpa e depois você falar do que vale a pena. Sim, não, legal. E eu não tenho problema nenhum com isso, tá, pessoal? Podem perguntar, não tenho constrangimento nenhum. Eu, assim, nasci normal, né? Fui uma criança normal. Graças a Deus, não tive nada de errado. Inclusive, né, só dando um pouco de spoiler aqui, recentemente eu fui submetido, eu faço tratamento no HC, e eu fui submetido a um exame genético, e aí eles pesquisaram ali mais de 80% dos meus genes e não encontraram nenhuma anormalidade genética. Mas o que aconteceu? Com 16 anos, 16 para 17 anos, eu tinha 1,83 m de altura, né, pesava 72 quilos, jogava futebol, assim, né, de brincadeira. Enfim, fui um adolescente normal. Mas aí eu comecei a sentir uma dor muito forte na região lombar e nas articulações, né? No joelho, no cotovelo. Dores assim, que às vezes você perdia... Não que você perdia a força da perna, mas às vezes no andar doía bastante, você tinha que parar. E aí eu fui no ortopedista e ele detectou ali uma pequena escoliose. E aí eu fiz sessões de fisioterapia, né? Pra poder aplacar aquela dor. Só que ele falou, olha, cara, não tem como fazer uma cirurgia porque até então era um desvio muito pequeno. Desvio entre as vértebras, né? E só vai passar com fisioterapia. Ele passou 10 fisioterapias, eu fiz 20 e não virou nada. E aí o que aconteceu? Com isso, meu corpo começou a deformar. Aí eu comecei a crescer esse caroço aqui na região do tórax. A minha coluna cervical também começou a entortar. E aí eu fui pro HC para eles para poder diagnosticar o que poderia ser feito. Só que isso foi um processo muito rápido, né? Dentro de pouco menos de um ano, eu perdi bastante massa óssea, perdi 20 quilos e perdi muito tamanho, né? Aí eu fui perdendo tamanho, porque eles explicam, né? Que à medida que a curvatura vai acontecendo, essa curvatura se dá por conta da fratura das vértebras. E o que causou isso? Uma osteoporose juvenil, que não se descobriu ainda a causa disso. Eles não sabem o que causou essa osteoporose juvenil, mas sabem que isso aconteceu e que foi isso que acarretou nessa deformidade óssea. Então, como o osso descalcificou, as vértebras foram fraturando e aí foi dando essa deformidade, né? Aí essa deformidade comprime o meu pulmão, por isso que eu uso, né, o tratamento com oxigenoterapia, o CO2. Hoje o meu coração tá normal, mas teve época de ele desenvolver uma certa arritmia, né? Mas graças a Deus hoje tá normal, meu coração tá muito bom. Que bom. Né? Mas assim, por conta da curvatura, eu não tenho expansão pulmonar. Por isso que quando eu fui subir a escada, por exemplo, qualquer movimento que precisa fazer de uma maneira mais intensa, o expirar e o inspirar, como ele não tem muita expansão, então ele hipoventila. Então por isso que eu tenho que ir bem devagar, porque o movimento de inspirar e expirar, ele é bem mais lento. Só que graças a Deus o meu pulmão é normal. Tanto que como em 2019, né, que eu comecei esse tratamento com a oxigenoterapia, eu comecei usando 2 litros por minuto. Hoje eu uso meio, né? Graças a Deus aí tem a questão do milagre, né? Então assim, começou assim, né? Começou com 17 anos, até os 16, 17 anos era normal, mas eu fui acometido por uma osteoporose juvenil e aí acarretou nisso, né? Ela ainda está em processo de deformação, mas é interessante assim que isso aconteceu em 99
E, assim, essa osteoporose juvenil de uma maneira mais intensa, mas ela foi por um período. Depois eu não perdi mais massa óssea. Eu perdi, assim, de uma maneira abrupta e muito grande, que causou toda essa deformidade, mas depois ela cessou. Hoje eu não tenho mais perca de massa óssea. Pelo contrário, eu tenho ganho, mas ainda bem pouco, né? Então eu tomo alguns medicamentos para tentar repor isso, como cálcio, vitamina D, né? Tem um medicamento de alto custo que tá para sair, que é uma injeção subcutânea, que também para repor esse cálcio e para ganhar massa óssea, né? Mas é aquilo que eu sempre digo, né? Eu tô aqui conversando com vocês hoje, é um milagre, a minha vida é um milagre. A minha vida é o calcanhar de Aquiles para os ateus. Total, velho. Porque Deus não existe. Cara, eu tô aqui a prova de que Deus existe. Porque, assim, pelo meu diagnóstico médico, era pra eu estar morto, né? Última vez, pra eu encerrar, né? Pra última vez que eu faço tratamento no HC, na clínica de cardiorrespiratório, né? Na questão ali da pneumologia. E toda vez que eu vou lá fazer os exames de rotina, né? Fazer a consulta ali de rotina, a médica que me atende é a doutora Rosângela, uma mulher assim exemplar, fenomenal. E às vezes ela me atende, mas às vezes quem me atende são as residentes, né? Uhum. E aí toda vez, cara, que eu vou lá, ela fala assim, cara, a sua vida é um milagre. Eu falei, eu sei. Ela falou, como assim? Você tá melhorando, não era pra você estar morto. Nem era pra você estar aqui. Eu falei, não, mas a questão é que se eu morrer, Deus não vai ser glorificado. Agora, a pedra no sapato, o milagre que ele se manifesta é eu estar vivo. Essa é a questão. Dentre todos os percalços aí, toda a minha situação completamente complicada, mas eu estou vivo. Para ficar claro que eu estou vivo, porque Deus quer e Ele opera o milagre na minha vida. Então é isso. Que bacana, cara.